Oi, eu sou a Ana Sciamacca do Pausa para um Café e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a poesia italiana de Giuseppe Ungaretti com o livro Vida de um Homem ou Vita di un Uomo. Vocês sabem que eu amo literatura italiana, a gente tem um projeto aqui no canal que é o Lendo Dante, e com isso também eu comecei a ler mais outros autores que eu nunca tinha lido e que eu tinha muita vontade de conhecer, porque eles são famosos na literatura italiana. Um deles é o Giuseppe Ungaretti, que é um poeta italiano. A gente não fala que ele faz parte do hermetismo, mas diz que ele praticamente fundou este movimento, porque ele serviu de muita inspiração para os poetas do hermetismo. As obras que fazem parte do hermetismo são sempre aquelas obras que a gente não compreende muito bem, que a gente ouve ou lê aquelas poesias e sabe que tem muita coisa autobiográfica ali, mas porém é muito nebuloso, é muito confuso e você não consegue entender aquela obra, aquele poema, sem antes entender um pouco do artista por trás daquela obra, sem entender pelo que ele estava passando naquela época, ou entender o que se passava na história naquele momento. Giuseppe Ungaretti nasceu em 1888 e morreu em 1970. A vida dele foi um pouco conturbada, principalmente depois da morte do filho. Ele também lutou na Primeira Guerra Mundial e a sua poesia também vai retratar isso. Uma das coisas interessantes sobre Ungaretti é que o primeiro trabalho fixo dele foi na Universidade de São Paulo. Ele foi professor de literatura italiana e ele ministrava essas aulas em italiano. Isso eu acho sempre curioso, porque quando eu li isso eu achei que era mentira a primeira vez. Eu falei, não, como assim? O cara lá da Itália veio trabalhar aqui no Brasil. Mas é interessante isso, principalmente porque foi logo após a guerra e no período em que ele tava ali viajando, conhecendo o mundo, foi pra França também, enfim. Mas vamos falar sobre o que interessa, a obra de Giuseppe Ungaretti. Ele é um poeta italiano que a gente não tem muitos livros dele, a gente tem alguns livros de poesias dele, inclusive tem os nomes aqui, mas é italiano, eu não sei se vai ser o mesmo que em português. Eu sei que o Alegria ficou com o mesmo nome, né? Alegria. Mas o Vita de um Homo a gente tem publicado no Brasil, porém não é aquele livro mais fácil do mundo para ser encontrado. E ele se chama Vida de um Homem. Por isso que eu até resolvi vir falar sobre esse livro aqui para vocês, porque eu li ele em italiano. Essa minha edição aqui é da Oscar Mondadori. Eu vim falar dele aqui porque eu fui pesquisar para ver se tinha esse livro em português, para que vocês pudessem, caso surgisse interesse, procurar ele em português também. Mas enfim, por que eu trouxe esse livro aqui para vocês e por que eu queria falar sobre ele? Eu terminei de ler esse livro ontem em relação ao dia que eu tô gravando. Eu tô completamente apaixonada. Quem me acompanha no Instagram até viu eu fazendo algumas postagens, viu que eu traduzi porcamente um dos poemas e postei lá, porque eles são incríveis. E por mais que você ache que não entende tudo aquilo, você consegue sentir o sentimento por trás daquele poema, sabe? Você consegue sentir a dor do Ungaretti enquanto escreve. Você consegue sentir todo o sentimento que tem dentro daquele poema, porque ele é muito rico, ele é muito autobiográfico, ele é muito transparente, ao mesmo tempo que tem toda essa névoa em cima do poema, você lê, mas você não compreende totalmente, não é aquela coisa que tá ali certinho, explicadinho pro leitor. Eu acho que isso é a graça do poema, inclusive, você imaginar, você tentar entender. Eu acho que a melhor coisa de você ler um poema, você ler uma poesia, é você parar o que você tá fazendo, sabe, ter só o livro ali em mãos, principalmente quando você for ler Ungaretti. Esse livro, até, eu acho legal dele porque ele tem a biografia do Ungaretti, ele vai falar sobre as óperas do Ungaretti, ele vai falar sobre cada livro. Mas o que eu acho interessante é você entender cada momento da poesia. Por exemplo, eu não sei se na edição brasileira vai ter, mas na edição italiana tem a data, não vai dar pra enxergar, mas tem a data de cada poema. E é legal você entender isso, você entender por qual momento o artista estava passando e sobre o que aquele poema supostamente pode falar, sabe? Principalmente os poemas após a guerra, dos poemas após a perca do filho. São poemas onde você sente a dor, você sente a tristeza. Tem alguns poemas que são tão fortes que você fica, tipo... Sabe aquele poema que você termina de ler e teu coração esvazia, sabe? Você sente que tá tudo fluindo de dentro de você, que você não sabe pra onde que tá indo aquele sentimento. Você sabe que acabou de ler uma coisa incrível da literatura. Você sabe que acabou de ler uma obra que todo mundo tinha que ler, porque é maravilhoso. Eu tô vivendo um caso de amor com esse livro, gente. Vocês me aguentem.
falando sobre Ungaretti agora pro resto da minha vida. Que é isso que tá acontecendo agora, um caso de amor com este livro. Outra coisa que eu acho legal é ver a evolução do Ungaretti, quando você pega, por exemplo, a obra completa. E nessa obra, principalmente, a gente tem os poemas por ordem, né, de data de publicação. Eu acho isso muito interessante porque você consegue realmente, em um livro só, compreender toda a complexidade da obra do artista como um todo. Você tem tudo ali. Você tem do começo ao fim da obra dele. Tudo. Aqui a gente tem 106 poesias, né? 106 poemas. E nesse meio de 106 poemas, você tem obras de todos os tipos. Você vê a mudança do começo da escrita dele pro final da escrita dele. Você vê que conforme ele vai crescendo e compreendendo melhor a forma com que ele escrevia, ele vai se permitindo escrever mais, ele vai se permitindo ousar mais, até mesmo nessa forma de não te dizer as coisas, de deixar subentendido, de fazer, não só criar frases e rimas bonitas, mas de escrever algo que fosse realmente de dentro do coração, de dentro da alma dele. Você vê algumas coisas muito mais complexas do que você via no início, e você vê umas coisas muito mais reais do que você via no início. Principalmente a parte que muda do começo, a parte da guerra, e da parte desse meio da vida dele pra perda do filho. Você sente essas mudanças, é brusca na hora que você tá lendo. E eu acho isso muito legal quando você lê a obra completa do artista. Se eu não me engano, a poesia que eu até falei, que eu traduzi porcamente no Instagram, foi essa aqui. É Sono na Criatura, é Sou uma Criatura, de 1916, que é assim: Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra il mio pianto, che non si vede, la morte si sconta vivendo. O poema é mais ou menos assim: como essa pedra de San Michele, que é um lugar assim fria, assim dura, ele vai dando esses adjetivos, assim totalmente desanimada. Como essa pedra é o meu pranto, que não se vê. A morte você desconta, você tira, você paga ela vivendo. É tão bonito, sabe? Eu tô apaixonada, tá? Estamos vivendo um caso de amor. Então assim, se você gosta de poemas, se você gosta de literatura italiana, se você gosta de conhecer obras clássicas e importantes, Ungaretti é um nome muito importante na literatura, muito importante na literatura italiana, muito importante pro hermetismo. Você tem que ler esse livro, sabe? E é raras vezes que eu falo pra alguém que você tem que ler alguma coisa, que na verdade você não tem, você lê se você quiser, nada é obrigado, nada tem que ser imposto, mas se você quer ler algo gostoso, profundo e que te envolva completamente, eu acho que a poesia do Ungaretti é mais do que necessária estar na sua lista de leituras, na sua estante. E é aquele livro que você pode pegar, ler uma poesia por dia, sabe? E aos poucos conhecendo a obra do escritor. Não precisa devorar o livro em uma noite igual eu fiz. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quer mais indicações de clássicos, mais indicações de obras italianas, enfim, comenta aí embaixo, deixa o seu pedido, me indica outros livros também, que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, clique em gostei pra ajudar a gente a compartilhar esse vídeo e clica aqui do lado pra assistir outras resenhas. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até a próxima. Tchau!